Fala, futuro calouro, belezinha? Ó, meu nome é Breno Meira e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre usinas hidroelétricas. A gente vai entender a estrutura desse tipo de usina, quais são as transformações de energia que acontecem, cálculo de potência teórica e trocar uma ideiazinha rápida sobre os prós e os contras dessa modalidade de geração de energia. E para começar, vamos ver uma foto da usina de Itaipu, né, que é esta belíssima usina binacional compartilhada entre o Brasil e o Paraguai. E por dentro, né, estruturalmente falando, nós temos um esquema muito parecido com esse. Veja só, você tem aqui o reservatório da usina, que é onde a água fica armazenada, os dutos pelo qual essa água desce, a turbina que produz eletricidade por meio de um processo chamado indução eletromagnética, um transformador que aumenta a tensão para distribuir a energia por essas redes aqui, ó. Tá tranquilo? E depois que a água vem e cai e gira a turbina, ela é devolvida, né, ao curso do rio ali por aqueles dutos de baixo. Tranquilão? Agora vamos entender como é que são as transformações de energia que acontecem nesse tipo de processo. Vamos lá. Vem comigo aqui nos papelinhos. Olha esse esqueminha aqui, ó. Represa, dutos, turbina, ok? Você tem uma altura aqui que eu marquei em vermelho, que é o que a gente chama de desnível da usina. O que é o desnível? É justamente essa medida, a diferença entre a parte alta da usina e a região ali onde é que está a turbina, tudo bem? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Futuro calouro, você acha que o desnível de uma usina hidroelétrica desse tipo é mais ou menos de que tamanho? Coloca aqui para mim nos comentários qual o tamanho que você acha que é. 10 metros, 20, 30, 50, 100? Itaipu, para você ter uma ideia, que é a maior usina hidroelétrica do Brasil, ela vai ter quase 200 metros de desnível, e isso é fundamental. Por quê? Porque quando você pega uma determinada massa de água que está aqui na parte alta da usina, tudo bem? Gente, ela está cheia de energia armazenada, cheia de energia estocada, e essa energia ela é chamada de energia potencial gravitacional, beleza? Associada à altura em relação a um nível de referência. E aí essa massa de água, quando ela desce por aqui, ó, ela perde energia potencial gravitacional e ganha energia cinética. Assim como você, por exemplo, descendo em um tobogã em um parque aquático ou em um escorregador de um parquinho. E aí a energia cinética da água ela vai ser utilizada para girar a turbina, que também vai adquirir energia cinética de rotação. E aí vem como consequência disso, desse giro da turbina, a produção de eletricidade. Então, ó, vem comigo aqui. Quais são as transformações de energia? Energia potencial gravitacional da água lá em cima na represa vira energia cinética da água que desce pelos dutos, que vira energia cinética de rotação da turbina, que vira energia elétrica que será distribuída para a população, né, que é alimentada energeticamente por essa usina. Beleza? Tranquilão? Acho que deu para pegar, não deu? E agora vamos conversar um pouquinho sobre um outro negócio muito bacana que cai bastante nos vestibulares, que é cálculo de potência. Vamos lá. O que caracteriza a capacidade de uma usina é o que a gente chama de potência elétrica gerada, tudo bem? E toda potência ela vai ser calculada da seguinte forma. Você pega a quantidade de energia que foi gerada, que foi transformada, e divide pelo tempo. Numa primeira análise, a gente vai calcular o que é chamado de, o que a gente chama de potência teórica. O que é a potência teórica? É a potência que é produzida se a gente considerar que não vai ter nenhuma perda de energia no processo. Então vamos lá. A energia associada à geração de eletricidade nesse tipo de usina, ela é uma energia potencial gravitacional, que a gente sabe que calcula assim, ó, mGh, tranquilo? E o tempinho continua aqui embaixo. Porém, entretanto, todavia, o que vai acontecer é o seguinte, a altura, que é o desnível, é ok, a gente sabe medir, né, é uma característica da construção da usina, a gravidade todo mundo sabe, mas a massa de água que desce pelo duto é muito difícil da gente medir, então a gente vai dar uma ajeitada nessa equação. Como que a gente vai fazer isso? Usando aqui um conceito que é a densidade, representada pela letra grega ρ. A densidade, por definição, é a massa pelo volume, de forma que eu posso escrever que massa é densidade vezes volume. Tá tranquilo? Vou fazer essa substituição aqui na fórmula. No lugar de massa, eu coloco densidade vezes volume e conservo o restante aqui da equação. Então, qual foi a transformação que eu fiz? Eu tirei a massa, ó, e coloquei densidade vezes volume no lugar.
E agora ficou melhor. Por causa de quê? Porque a densidade da água todo mundo conhece, mas da mesma forma que é difícil medir a massa de água que desce pela usina, também é um pouco complicado de medir o volume, tá? Então a gente vai usar um outro conceito que ajuda a gente a simplificar essa equação, que é o conceito que a gente chama de vazão volumétrica. A vazão volumétrica, representada pela letra Z, ela é o volume de água dividido pelo tempo, volume por unidade de tempo. E a unidade no sistema internacional vai ser o metro cúbico por segundo. E quando a gente olha para essa expressão aqui, ó, repara, o que me apareceu aqui, ó? Volume por tempo. Eita ferro! Isso é a vazão. Tranquilo? Então se eu der uma ajeitada nessa minha equação, olha que bonitinha que ela vai ficar. A potência teórica, ela vai ser a densidade da água vezes a vazão volumétrica, vezes a gravidade, vezes a altura. Tranquilo? E essa expressão ela é sensacional para a gente entender o funcionamento da usina. Ô, gente, só rapidinho sobre o conceito de vazão. Pensa num chuveiro, você vai tomar um banho, se você abre só um pouquinho a torneira e cai só um pouquinho de água por segundo, isso quer dizer que você está usando um pouquinho de vazão. Agora, se você abre a torneira inteira, você vai ter uma vazão o quê? Maior, cai mais água por segundo. Esse que é o conceito, tudo bem? E por que essa expressão ela é legal? Veja bem. Quando você constrói uma usina para gerar energia para uma determinada cidade, para uma determinada região, você espera que essa usina ela produza o quê? Uma quantidade constante de energia, tudo bem? Então ela tem que ter uma potência teoricamente constante. E para que isso aconteça, eu preciso que o desnível da usina seja constante. E de fato é. A usina não cresce ou reduz de tamanho à medida que o tempo passa. Que a gravidade da Terra seja constante e também vai ser, tudo bem? E a gente precisa que a densidade da água seja constante, o que também acontece. E a gente precisa que a vazão de água nessa usina seja constante, o que pode ser verdade ou não. Por exemplo, se você usa uma usina a fio d'água que não tem represas grandes, tal qual essa que eu mostrei de Itaipu, você não vai ter uma vazão constante. Então você vai ter uma potência completamente dependente da quantidade de água que está correndo nos rios. Tudo bem? Agora, se você quer usar uma usina que gere potência constante à medida que o tempo passa, você vai precisar de uma vazão constante. Para garantir isso, você usa uma represa. Por quê? Se o rio estiver em baixa, Se o rio estiver em baixa, ou seja, está chovendo um pouquinho, você usa a água que está represada, que está estocada para manter essa potência constante. Tranquilo isso? E por que isso daqui é muito legal? Porque essa expressão, ela explica uma coisa que você estuda e comenta muito e vê-se muito falar nas aulas de geografia, que é sobre essa relação de a usina hidrelétrica ela ser muito dependente de fatores naturais, tal qual a chuva. Tranquilo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Agora, futuro calor, vem comigo aqui pra gente trocar uma ideia sobre essa expressão rapidinho. Toda vez que eu mostro essa equação em sala de aula para um aluno, o aluno pergunta: professor, eu tenho que decorar essa equação porque vai que cai usina, né? Ó, precisar, na minha opinião, não precisa. Entende a física envolvida, entende os processos, tenta em algum momento deduzir essa equação por sua própria conta, que se aparecer na sua prova você consegue fazer isso rapidinho. É muito mais importante entender os conceitos físicos e a manipulação das equações que a gente usa o tempo inteiro do que ficar decorando todas as equações possíveis. Tá tranquilo? E aí, vamos aplicar isso daqui que a gente viu, essa expressão da potência teórica, em uma questão do Enem de 2016. Vou colocar a questão para você aqui e você vai ler ela, vai dar uma pausa no vídeo, vai ler a questão, vai tentar resolver e depois você acompanha comigo a resolução. Tranquilo? Essa é a questão. Pausa o vídeo aí e lê ela. E aí, futuro calouro? Deu para entender a questão? Conseguiu resolver? Vamos trocar uma ideia bacana sobre ela que deixa só eu apagar o meu quadrinho. Veja bem. A questão ela vai falar o seguinte, ela te conta ali da usina de Itaipu, né? Te dá a vazão da usina, te dá o desnível, te dá a densidade da água, fala que a usina tem 20 unidades geradoras e que ela produz um total de 14 megawatts de potência. E fala ainda o seguinte, que a potência, que a diferença entre a potência teórica e a instalada, ela é a potência não aproveitada. E qual é o comando da questão? Qual é a potência em megawatt não aproveitada em cada unidade geradora? Perceba
porque ele me fala o seguinte, ó. Ele me fala que a potência instalada é de 14.000 megawatts, tudo bem? Só que isso é para 20 usinas. Então, qual é a potência instalada para cada uma das 20 unidades geradoras, né? 14.000 por 20 dá um total de 700 megawatts. Então, cada unidade geradora produz isso daqui de potência. Tranquilo? E como é que eu posso fazer para descobrir a potência teórica total gerada por essa usina? Usando aquela belíssima equação que a gente deduziu, que é densidade vezes vazão vezes gravidade vezes altura. O enunciado me fala que a densidade é 1000. Ele me fala que a vazão é de, deixa eu conferir aqui, 690. A gravidade é 10 e a altura vai ser 118,4. Beleza? De forma que a minha potência teórica, portanto, ela vai dar 816,96 vezes 10 a sexta watts. Fazendo essa continha, você chega nesse resultado. E aí vale a pena a gente lembrar que cada 10 a sexta equivale a 1 mega. Tranquilo? Essa é a potência de cada unidade geradora, efetivamente, que ele chama de potência instalada, e essa é a potência teórica. E volta lá no enunciado e ele fala que o que não é aproveitado é a diferença entre as duas. Portanto, façamos essa continha aqui, ó. Potência não aproveitada, ela vai ser a potência teórica menos a potência instalada. A potência teórica deu 816,96 menos os 700 megawatts. Portanto, a potência não aproveitada, ela vai valer 116, opa, faltou um pedacinho, 116,96 megawatts de potência. Tem isso daí no gabarito? Vamos dar uma olhada. Ó, letra C de calouro, calourologia, olha que beleza. E aí, fácil, médio ou difícil essa questão? Manda pra gente aí nos comentários também. Particularmente eu acho essa questão uma questão do médio pro difícil, tá beleza? Ela envolve alguns conceitos um pouco mais complicados. E aí, futuro calouro, só pra gente terminar, então vamos trocar uma ideia. Eu vou mostrar pra vocês um quadro comparativo dos prós e dos contras desse tipo de usina, ok? Veja só. Usina de hidroenergia, vantagens e desvantagens. Vou parar de falar por um segundo aqui só para você poder tirar um print dessa tela para você estudar depois. Belezinha? Print tirado? Ó, eu acho que vale inclusive um post nos seus stories do Instagram marcando calorologia só por causa desse quadrinho massa aí, hein? O que você acha? Então vamos lá. Vantagens. A hidroenergia ela é renovável. Tudo bem? Ela é uma fonte de energia renovável. Ela não é poluente na geração de energia. Não produz nenhum tipo de gás estufa, por exemplo, quando você está gerando energia naqueles processos de transformação de energia. Ela tem um bom custo-benefício, o quilowatt-hora dela não é tão caro quanto outras fontes de geração de energia, e ela pode ser instalada em sistemas de grande porte, por exemplo, como a usina de Itaipu, e pequeno porte, por exemplo, como as PCHs. Tudo bem? E as desvantagens? Impacto na fauna, flora e população ao redor da área alagada. Gente, a área alagada ela é muito grande. E aí você impacta tudo que tinha naquela região onde você quer construir a represa. Fauna, flora e população. Isso, né, ecologicamente falando, não é tão bacana assim. Emissão de gases estufas pela matéria orgânica em decomposição no fundo das represas. Cuidado! A emissão de gases estufas não é na geração de energia, é por causa da matéria orgânica em decomposição no fundo da represa. Tudo bem? Cuidado com essa sutileza que isso pode ser cobrado de você também. O investimento para a instalação desse tipo de usina é muito alto, ela é uma usina cara de se instalar, né, justamente pelo tamanho da área alagada e pelos outros aparatos todos tecnológicos que, né, são inerentes ao funcionamento desse tipo de usina, e ela depende de fatores ambientais,
chuva, como eu falei com vocês anteriormente, e também do relevo. Se você tentar construir essa usina num lugar que tem um relevo muito pequenininho, por exemplo, igual foi feito com a usina de Balbina lá na região norte, não dá muito bom não, tranquilo? Até aquela nossa própria fórmula fala, pouca altura, você vai ter também pouca potência teórica para essa usina e, consequentemente, pouca potência aproveitada. Valeu? Então, futuro calouro, é isso. Ó, curtiu o vídeo? Deixa aí nos comentários pra gente, compartilha os vídeos, siga a gente lá no Instagram, @calourologia, e espalha a palavra. Bons estudos e valeu!